Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas de Jesus, falo diretamente do estado do Rio Grande do Sul, pela Rádio Difusora Espírita, e estamos muito alegres de mais uma vez podermos nos reunir aqui e apresentar um conteúdo a respeito da doutrina espírita. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar a respeito da moradia dos espíritos e também suas comunicações com o plano material. Antes de iniciarmos o tema, agradeço a sua presença aqui no canal, a possibilidade de você visualizar este vídeo e solicito a sua inscrição no canal para acompanhar novos vídeos e que curta e também compartilhe com demais interessados e interessadas em temas da doutrina espírita. As informações deste vídeo você vai poder verificar lá na descrição abaixo, que provém do Livro dos Espíritos, capítulo da Introdução, item número 6. Allan Kardec explica que os espíritos encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no universo e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Fazendo uma pausa breve para um comentário, também tem a frase: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, na doutrina espírita, é assunto pacificado que existe sim vida em outros planetas, se não em todos, em grande parte, porque sendo todos esses planetas obras do mesmo Criador, o mesmo que criou a Terra, ou portanto Deus, ele também criou planetas para que outros espíritos possam vir a habitá-los. Seria a explicação mais lógica para a existência de tantos globos pelo universo. E também nós temos a questão dos não encarnados ou errantes, que é a mesma coisa. Errantes é aquele espírito que está entre uma encarnação e outra. Ele desencarnou, mas ainda não reencarnou. Ele está aguardando o tempo propício. E não existe uma região determinada ou circunscrita onde lá estão todos os espíritos que desencarnaram, como o céu e o paraíso. Não, eles estão por todo o espaço, em diversos globos, ao redor da Terra, inclusive muitas vezes ao nosso lado, nos nossos ambientes em que frequentamos cotidianamente. Uma pessoa que possua a faculdade da clarividência, que consiga visualizar os espíritos, poderá constatar isso. Ela poderá ver e enxergar de forma muito natural todos esses espíritos. Voltando ao texto, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então não explicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Então, nós verificamos que existe uma naturalidade na existência do mundo dos espíritos e que o Espiritismo é a ciência e filosofia que estuda e se debruça sobre este tema e que explica de forma mais racional dentre todas as outras essas matérias. Portanto, não há que se falar àquele principiante ou aquele que inicia o Espiritismo em sobrenatural. O Espiritismo explica que todas as relações com o plano espiritual, elas são naturais. O próprio plano espiritual e os espíritos fazem parte da natureza. Todos foram criados pelo Criador. Deus criou matéria e criou espírito. Portanto, tudo isso faz parte da mesma natureza. Voltando então à leitura. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Aqui vemos mais uma questão de sintonia. Nós vamos sintonizar com aquilo que emanamos. Então, aqueles seres bons, né, que nós conseguimos atrair, eles vão sempre nos aparentar, vão sempre nos trazer boas ideias, boas sugestões e nos apoiar, nos defender e nos proteger. Já se nós atrairmos espíritos ruins, eles vão nos prejudicar. E aí cabe a cada um a questão da sintonia, né? Portanto, orar e vigiar, como já dizia Jesus Cristo.
Voltando ao texto, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Então, realizando o comentário, as comunicações elas podem ser ocultas, ou seja, elas podem não estar evidentes, ou elas podem ser ostensivas, elas podem ser visíveis. As ocultas, elas podem ser apenas uma influência que nós sentimos, uma sugestão, e muitas vezes achamos que vem do nosso próprio pensamento, da nossa própria cabeça, e muitas vezes é até apenas uma inspiração do plano espiritual. Nós teremos que fazer esse filtro. Cabe a nós realizar essa análise do que é bom e o que é ruim. E já as comunicações ostensivas, elas podem se dar principalmente por meio da mediunidade, podem ser efeitos físicos, pode ser por meio da palavra, pode ser por meio da escrita, como é o caso da psicografia, da palavra, que é o caso da psicofonia, e outros tipos de manifestações materiais que daí estarão muito mais detalhadas no livro dos médiuns, também de Allan Kardec. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as relações que lhes sejam permitidas fazermos. Então, realizando um último comentário, esses espíritos eles podem se apresentar espontaneamente, quando eles assim acham útil, ou podem também responder a uma apelação, ou seja, uma evocação. Pode-se evocar qualquer espírito, mas há que se ter cuidado, porque nem todo espírito irá responder. E nós teremos que ter também certas garantias para saber se aquele espírito que está atendendo ao chamado realmente é aquele a quem chamamos. Outra questão muito interessante e muito importante é que nós só podemos evocar nos lugares adequados, nos grupos de trabalho, de preferência nas casas espíritas, porque você não tem na residência ou no ambiente de trabalho habitual um ambiente propício para fazer isso, e também não é questão de divertimento. Espíritos que são evocados devem ser sempre sérios e para uma finalidade útil, senão eles não atendem. E também há que se verificar se eles estão disponíveis. Muitas vezes eles podem mandar alguém em nome deles como um mandatário, que vai falar em nome deles e vai suprir a sua falta. Mas também podem ter aqueles embusteiros, espíritos ignorantes que vêm apenas para fazer gracinhas, falar besteiras e outras questões que não nos ajudarão em nada. Bem, este conteúdo então chega ao final. Agradeço mais uma vez a sua atenção e por ter ficado até o fim, e solicito que compartilhe novamente este conteúdo com demais interessados. Rádio Difusora Espírita, a serviço de Jesus.